Senhora, a mamãe não consegue andar, disse a menina. O pai solteiro e CEO carregou a mulher para fora do beco. A chuva caía incessantemente sobre o bairro antigo da cidade, inundando ruas estreitas e transformando os paralelepípedos em espelhos cintilantes. Os postes de luz piscavam fracamente, a sua luz amarela tremulando na tempestade. O vento soprava pelos becos e ao redor dos prédios de tijolos em ruínas, trazendo o cheiro metálico de concreto molhado e trovões distantes. Dentro de um SUV preto, Mark Hale mantinha as mãos firmes no volante. Aos 34 anos, ele parecia em tudo um CEO elegante, com seu terno sob medida e postura composta. Mas havia algo de cansado por trás de seus olhos. Ele era viúvo há 3 anos, e noites como essa, cheias de tempestade e lembranças, sempre pesavam em seu peito. No banco de trás, Liam, de 6 anos, segurava um dinossauro de pelúcia verde. O cabelo estava úmido de tanto brincar, os olhos semicerrados de cansaço. O som suave da chuva batia nas janelas, embalando-o ainda mais para o sono. Mark olhou para ele pelo espelho retrovisor e aumentou o aquecimento. Era um pequeno conforto que ainda podia oferecer em noites em que o conforto parecia distante. Quando o SUV abrandou num semáforo vermelho perto de uma loja de esquina desgastada, Mark relaxou um pouco. O letreiro de neon acima da porta brilhava com uma luz vermelha fraca, projetando reflexos fantasmagóricos no pavimento molhado. Então, algo bateu na janela uma vez, depois outra, rápido, desesperado. Mark sentou-se mais ereto, apertando os olhos através da chuva torrencial. Uma pequena figura estava parada do outro lado do vidro. Ele abriu a janela até a metade, deixando entrar uma rajada de chuva gelada. Uma menina estava ali, encharcada até os ossos. O vestido fino colava-se ao corpo, o cabelo pingava nos olhos. Ela olhou para ele, tremendo, com os olhos vermelhos e arregalados. Querida, disse Mark, surpreendido. Você está bem? Onde está a sua família? Ela balançou a cabeça rapidamente, os lábios trêmulos. Senhor, a mamãe não consegue andar. A mamãe caiu. Por favor, ajude. As palavras atingiram-no como um choque. Mark abriu a porta e saiu para a tempestade, agachando-se. Vem cá, vou levar-te para dentro. Mas a menina agarrou-lhe o pulso com uma força surpreendente. Não, gritou ela. Por aqui, a mamãe está aqui. Sem esperar, ela virou-se e correu para o beco atrás da loja. Mark hesitou apenas o tempo suficiente para olhar para Liam, que tinha pressionado o rosto contra a janela, com os olhos arregalados. Mark levantou a mão para acalmá-lo. Fica aí, e seguiu a menina para a escuridão. A chuva batia contra o pavimento enquanto eles se adentravam no beco. A única luz vinha de uma lâmpada piscando acima de uma porta enferrujada, mal penetrando nas sombras. Lá, sussurrou a menina, apontando, um raio rasgou o céu. Naquele flash momentâneo, Mark a viu. Uma mulher estava encostada na parede de tijolos, com a chuva caindo sobre ela. Seu longo cabelo loiro estava emaranhado e encharcado. Sua pele parecia pálida, os lábios ligeiramente entreabertos, um braço pendurado ao lado do corpo, o outro repousando fracamente sobre o colo, como se ela tivesse tentado se manter ereta. Mamãe. A menina correu até ela, segurando sua mão. Mark ajoelhou-se ao lado da mulher. Ele afastou o cabelo molhado do rosto dela e congelou. Ele a conhecia, Ariana Blake. Poucas horas antes, ela estava em frente a ele numa conferência de imprensa. Ela olhou nos seus olhos na frente de uma sala cheia de repórteres e desafiou publicamente as políticas trabalhistas da sua empresa. Ela foi ousada, articulada e inabalável. Agora ela estava inconsciente num beco gelado, encharcada e indefesa. Mark olhou para ela, atordoado. A rebeldia que ela exibia com tanta ferocidade naquela manhã havia desaparecido, levada pela tempestade e pela exaustão. Sem dizer uma palavra, ele deslizou os braços por baixo dela e levantou-a gentilmente do chão. A menina segurou a mão da mãe enquanto elas voltavam para a chuva. E tudo o que Mark pensava saber sobre Ariana se despedaçou. Mark deitou Ariana gentilmente no banco de trás do seu SUV, protegendo-a da chuva da melhor maneira possível. A pele dela estava fria ao toque, a respiração fraca. Mesmo sob camadas de roupa molhada, ela parecia surpreendentemente leve nos seus braços, frágil de uma forma que mexeu com algo profundo no seu peito.
Ele aumentou o aquecimento e pegou no cobertor de emergência que mantinha no compartimento traseiro, envolvendo-a cuidadosamente com ele. A cabeça dela inclinou-se ligeiramente para o lado, os lábios pálidos, as pestanas grudadas pela chuva. No banco da frente, a menina, ela, subiu de joelhos, observando a mãe ansiosamente. Ela vai ficar bem, disse Mark, tentando soar seguro, embora o seu próprio coração ainda estivesse acelerado. Mas o lábio inferior de ela tremia. Os seus punhos minúsculos estavam cerrados. A mamã não comeu nada o dia todo, sussurrou ela. Ela trabalha demais. As mãos de Mark congelaram. Ele virou-se para olhar para ela. O que queres dizer? A voz de ela falhou quando ela começou a chorar. Ela trabalha o dia todo no escritório e depois no restaurante. A mamã diz que temos que pagar o aluguel em breve. Ela estava tão cansada hoje. Ela disse que poderíamos chegar mais rápido à casa pelo beco. Mark afundou-se lentamente no banco do motorista, olhando através do para-brisa enquanto a tempestade batia no vidro. Não foi um acidente. Não foi aleatório. Foi exaustão. Exaustão profunda que chegava aos ossos. E, de repente, a memória da voz ousada e apaixonada dela na conferência de imprensa daquela manhã ressoou em seus ouvidos. A sua empresa atrasa os pagamentos a trabalhadores temporários, mães, pais solteiros que não podem esperar nem um dia. Ele ficou irritado na hora. Na defensiva, ele ignorou como alguém que queria ganhar uma manchete. Agora ele percebia que ela não estava a falar teoricamente. Ela estava a falar por experiência própria. Ela se aconchegou ao lado da mãe, descansando a mãozinha sobre a de Ariana. A expressão de Mark mudou de surpresa para algo mais profundo. Respeito, compaixão. Naquele momento, faróis viraram na rua. O som de uma sirene se aproximando cortou a tempestade. Mark saiu e acenou para a ambulância. 2 paramédicos correram com uma maca. Mark ajudou-os a levantar a Ariana com cuidado. Ela segurou firmemente a mão da mãe até que um dos paramédicos a levou gentilmente para o banco de trás com Mark. Enquanto o SUV se afastava atrás da ambulância, a mente de Mark corria. 20 minutos depois, chegaram ao hospital. No pronto-socorro, ele ficou perto de ela enquanto o médico estabilizava a Ariana. Quando ela finalmente foi levada para uma sala mais silenciosa, pálida, mas consciente, Mark entrou suavemente com ela nos braços. Ariana piscou, sua visão ainda embaçada, e então seus olhos se concentraram nele. Você, ela sussurrou. O CEO? Mark assentiu, gentilmente colocando ela ao lado da mãe. Ariana franziu as sobrancelhas incrédula. A sua voz era quase inaudível. Isto não faz sentido. Ela agarrou-se ao seu lado, envolvendo-a com os braços. Uma enfermeira entrou com a papelada, apontando para Mark. Senhor, precisamos de um pagamento inicial pela consulta de emergência. Ariana mexeu-se. Espere, eu posso pagar. Tenho seguro. Dê-me só um minuto. Mark não hesitou. Entregou o seu cartão. Não, disse Ariana fracamente, estendendo a mão. Por favor, eu posso cuidar disso. Ele voltou-se para ela com voz baixa, mas firme. Esta noite, disse ele, ajudar-te é mais importante do que qualquer outra coisa. A sala ficou em silêncio. A enfermeira fez uma pausa, visivelmente comovida, antes de se afastar silenciosamente com o pagamento. Ariana olhou para ele sem saber o que dizer. O seu rosto ainda estava pálido, o cabelo despenteado e úmido, mas os seus olhos brilhavam com algo que não era derrota. Você nem me conhece, sussurrou ela. Mark olhou para ela por um longo momento, depois para ela, que estava a adormecer, ainda agarrada ao braço da mãe. Sei que é alguém que trabalha demais e ainda se preocupa mais com a sua filha do que consigo mesma, disse ele. Isso é o suficiente por agora. E naquele momento, a tempestade lá fora finalmente começou a acalmar. Um bip suave ecoou no quarto do hospital. O ar cheirava levemente a antisséptico e a chuva batia suavemente contra a janela. Ariana se mexeu com a cabeça pesada no travesseiro. Suas pálpebras se abriram lentamente, piscando contra a luz fraca. Seu corpo doía, mas seu primeiro instinto foi sentar-se. Mamãe! Gritou ela, saindo da cadeira ao lado da cama e jogando seus bracinhos ao redor dela. Ariana estremeceu, mas puxou a filha para perto. Estou bem, querida. Estou bem. Ela afastou os caracóis de ela com dedos trêmulos, fios úmidos colados à sua pele. A sua visão clareou o suficiente para ver a porta e ele. Mark estava parado em silêncio no canto,
vestido com uma camisola cinzenta e um casaco preto, com Liam ao seu lado. A sua expressão era indecifrável, respeitosa, composta, mas distante o suficiente para fazer o seu peito apertar. A lembrança do beco voltou à sua mente, o frio, os braços dele a levantando e, antes disso, a coletiva de imprensa. Ela o havia chamado publicamente, criticado o CEO da Hale Industries diante das câmaras, sem saber que se encontrariam novamente assim. Ela se mexeu, vulnerável de uma forma que raramente permitia. Obrigada, disse ela. Mark assentiu. De nada. O silêncio se estendeu entre eles. Liam, sentindo a tensão, puxou a manga do pai. Mark olhou para baixo e enfiou a mão no bolso do casaco. Liam queria dar algo a ela, disse ele, tirando um pequeno carro vermelho de brinquedo. Ele se aproximou e entregou o carro a ela. Para quando você se sentir melhor, disse ele gentilmente. Os olhos de ela brilharam. Obrigada, ela se virou para a mãe. Olha, tem até raios. Ariana olhou para o carro e depois para Mark. Isso é muito gentil da sua parte e da dele. Foi ideia dele, respondeu Mark. Depois apontou para a porta. Vamos dar-vos algum espaço. Antes que ele pudesse sair, uma enfermeira entrou segurando um cobertor dobrado. Desculpe interromper, mas a sua filha ainda está molhada e a tremer, disse a enfermeira. Tem roupa seca para ela? Ariana hesitou, envergonhada. Não trouxe nenhuma extra, sem perder tempo. Mark tirou o casaco feito à medida. Ele caminhou até a cama, ajoelhou-se e envolveu gentilmente o pequeno corpo de ela com o casaco. O casaco a envolvia completamente, mas ela se inclinou para o calor com um suspiro de satisfação. Melhor? Ele perguntou. Ela assentiu. Cheira a lareira. Mark riu. É a colônia. Quase isso. Ariana ficou olhando. O mesmo homem que se sentava impassível em uma sala de reuniões, agora se ajoelhava ao lado de sua filha com uma ternura silenciosa. Seus gestos não eram grandiosos. Eram atenciosos. Por que está a fazer isto? Perguntou ela em voz baixa. Ele levantou-se. Porque alguém precisava de ajuda. Já pagou pelo serviço de urgências. Eu reembolso-lhe. Mark olhou para ela com calma, mas firme. Salvar alguém não é uma transação. Ariana. Ela prendeu a respiração. Antes que pudesse responder, a enfermeira voltou com um tablet. Sr. Hale, desculpe, mas o sistema de multimédia captou um vídeo de há pouco. Normalmente arquivamos as imagens, mas alguém reparou. Ela virou o ecrã na direção dele. Um vídeo foi reproduzido silenciosamente. Mark ajoelhado, colocando o seu casaco caro sobre ela. Ariana pálida e atordoada, ela agarrando o casaco com os olhos arregalados e agradecidos. A enfermeira sorriu. Alguém publicou na nossa página interna. Já está a circular online. Mark franziu a testa. Por favor, mantenha isso em sigilo. Mas Ariana já podia imaginar as manchetes. Como as pessoas que ignoravam a sua luta agora prestariam atenção porque um homem rico estava envolvido. Mark parecia sentir isso também. Se isso causar problemas, eu trato disso. Ela olhou para ele, não como o CEO, não como o homem que ela desafiou, mas apenas como um homem, um pai, um ser humano que não se afastou quando era importante. Pela primeira vez, Ariana se perguntou quem na sala carregava o fardo mais pesado, ela ou ele. Uma semana depois de Ariana receber alta do hospital, Mark se viu parado no corredor estreito de uma loja de descontos, perto de um complexo de apartamentos degradado. Liam puxava sua mão, ansioso para encontrar um brinquedo. Mas os olhos de Mark se voltaram para o outro lado da seção de produtos para bebês. Ariana estava em frente a uma prateleira de fórmulas infantis. Sua blusa de trabalho estava amarrotada, o cabelo loiro preso de forma desleixada, como se ela tivesse saído correndo de casa. Numa mão, ela segurava uma pequena garrafa de leite. Com a outra, ela remexia numa carteira surrada, contando moedas com uma urgência silenciosa. Só podemos comprar uma, ela, murmurou ela baixinho. Ela estava ao lado dela, abraçando uma boneca desbotada que combinava com a sua expressão, cansada, mas silenciosa. Ela não reclamou, apenas acenou com a cabeça. Mark estava a alguns metros de distância, segurando a mão de Liam com o peito apertado. Ariana ainda não o tinha visto. Toda a sua atenção estava nas moedas na palma da mão, tentando fazê-las render, quando finalmente olhou para cima e o viu. Os seus olhos arregalaram-se. Ela fechou a carteira rapidamente.
os dedos apertando as moedas como se fossem algo vergonhoso. Ajeitando, ela deu um sorriso nervoso. Só estava demorando um pouco para decidir, disse ela, tentando soar casual. Mark não respondeu. Não queria embaraçá-la. Simplesmente acenou com a cabeça e sorriu para ela. Pela primeira vez, viu a realidade de Ariana, não através das paredes do hospital, mas através das lutas silenciosas da sua vida cotidiana. Alguns dias depois, Mark levou Liam a um pequeno restaurante perto da escola dele. O lugar era simples, com cabines de vinil rachadas e o cheiro de queijo grelhado no ar. Ao entrarem, Liam apontou animado. Papá, olha, é a mãe da Ella. Perto das portas da cozinha, Ariana equilibrava uma bandeja com bebidas. Ela usava uma t-shirt preta com o logótipo da lanchonete e um avental desbotado. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Ela congelou brevemente ao ver Mark, mas rapidamente se recuperou com um sorriso profissional. Olá, Mark, disse ela cautelosamente. Ela anotou o pedido, tentando manter a compostura, mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto escrevia as bebidas. No canto da lanchonete, ela estava sentada sozinha à mesa, colorindo com lápis de cera quebrados num guardanapo. Liam tirou um dos seus autocolantes favoritos com caras sorridentes e foi até ela. Para ti, disse ele alegremente. Ela sorriu. Obrigada, disse ela. Mark observava em silêncio. O seu olhar demorava-se em Ariana, que se movia rapidamente entre as mesas, olhando para ela a cada poucos minutos. Ele viu o cansaço, a multitarefa, a força, e isso despertou algo dentro dele que ele não sabia nomear. Mais tarde naquela semana, numa tarde amena, Mark levou Liam ao parque do bairro. O parque infantil estava gasto, os bancos lascados, mas o riso ainda ecoava pelo espaço. Ela viu Liam primeiro. Ela correu para ele, de braços abertos. Liam. Ariana seguiu atrás, sem fôlego, mas sorrindo. As crianças sentaram-se debaixo de uma árvore. Liam partiu um biscoito ao meio e deu um pedaço a ela. Em troca, ela tirou um gancho de cabelo brilhante em forma de estrela dos seus cachos dourados e colocou-o gentilmente na palma da mão de Liam. Perto dali, Mark e Ariana ficaram em silêncio, observando a troca inocente. Parecia estranhamente natural, pacífico. Então, em outra tarde, o caos se instalou. Ariana comprou um biscoito para ela de um vendedor ambulante. Ela correu para mostrar a Liam, segurando-o orgulhosamente, mas segundos depois, seu rosto mudou. Ela agarrou a garganta e começou a sufocar. O pânico tomou conta do rosto de Ariana. Ela, querida, respire, por favor. Outros pais ficaram paralisados. Ninguém se mexeu. Mark largou o café e correu. Ariana, deixa comigo. Ele ajoelhou-se atrás de ela, cuidadosamente, colocou as mãos e realizou a manobra de Heimlich. Uma compressão, depois outra. Um pedaço de biscoito voou da boca dela. Ela ofegou, tossiu e depois chorou, atirando-se para os braços de Ariana. Ariana caiu no chão com a filha, tremendo. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. Ela olhou para cima, seus olhos encontraram marcas e algo neles mudou. Sem medo, sem expressão cautelosa, sem ressentimento do passado, apenas gratidão genuína. Ela o via agora não como o homem que ela havia confrontado na sala de reuniões, não apenas como um CEO, mas como o homem que acabara de salvar a sua filhinha. Mark olhou para ela, paralisado pela emoção no seu olhar. Naquele momento, algo se acomodou dentro dele. Pela primeira vez em anos, sentiu o que não ousava esperar. Talvez, apenas talvez, ele voltasse a ser importante. A ligação subtil que se formava entre Mark, Ariana e os seus dois filhos não passou despercebida por muito tempo na pequena comunidade onde Ariana vivia e trabalhava. Começaram a circular rumores sobre a mãe solteira vista no parque infantil com o CEO, sobre como o filho dele e a filha dela estavam a tornar-se inseparáveis, sobre a forma como ele olhava para ela como se fosse alguém importante. Algumas vozes eram gentis, mas outras nem tanto. Era apenas uma questão de tempo até que os boatos chegassem aos ouvidos errados. Numa tarde, quando Mark saiu de uma reunião e atravessou o estacionamento em direção ao seu carro, ouviu uma voz familiar atrás de si. Bem, Mark Hale a fazer de príncipe encantado agora. Ele virou-se e viu Brent Talbot, um ex-executivo de uma empresa parceira, alguém que Mark mal tolerava durante as negociações comerciais e alguém para quem Ariana já tinha trabalhado.
Brent tinha um sorriso presunçoso no rosto e a arrogância de um homem que nunca tinha ouvido um não na vida. Mark permaneceu imóvel. O que você quer? Brent riu cruzando os braços. Só achei que você deveria saber o que as pessoas estão a dizer. Aquela loirinha, Ariana Blake. Ela está a usar você. Primeiro, ela fracassou no mundo corporativo e agora o quê? Ela se agarra ao CEO garoto propaganda na esperança de garantir um futuro melhor com pena e um filho bonito. Mark cerrou os dentes. Brent continuou, com a voz cheia de desprezo. Você acha que ela é diferente, mas elas são todas iguais. Dá alguns meses. Ela vai pedir um emprego, um apartamento, talvez até um anel. Antes que ele pudesse terminar, o punho de Mark acertou o queixo de Brent. O estrondo do soco ecoou pelo estacionamento. Brent cambaleou para trás, atordoado, com uma mão no rosto e a outra apontando acusadoramente. Tu és louco! Mark não respondeu. O seu peito arfava, mas a sua voz estava calma. Diga mais uma palavra sobre ela e não vou parar por aí. Brent cuspiu no chão, limpando o sangue da boca, depois virou-se e saiu furioso. O que nenhum dos dois percebeu foi que Ariana tinha visto tudo. Ela estava a caminho de encontrar uma amiga do outro lado da rua e avistou Mark pouco antes da confrontação acontecer. Ela ficou paralisada na calçada, com o coração batendo forte e a respiração ofegante. Ele a havia defendido. Mas o que permaneceu mais profundamente do que a violência foi a culpa, o peso. Naquela noite, ela esperou Liam e ela adormecerem no canto do seu modesto apartamento, antes de enviar uma mensagem para Mark para encontrá-la lá embaixo. Ele chegou minutos depois, com uma expressão indecifrável no rosto. Eu vi o que aconteceu, disse ela baixinho. Mark desviou o olhar. Ele passou dos limites. Ariana deu um passo à frente. Seus olhos estavam arregalados, vulneráveis. Eu não te pedi para lutar por mim. Eu sei. Ela hesitou, depois acrescentou. Mark, não quero ser um fardo para ti. A cabeça dele virou-se rapidamente para ela. Ariana, disse ele com voz firme, mas gentil. Precisar de ajuda não faz de ti um fardo. Ela abriu a boca para discutir, mas ele aproximou-se. Estás a criar uma criança sozinha. Tens 2 empregos. Fazes tudo o que podes para sobreviver. E ainda assim sorris. Ainda assim tentas todos os dias. Isso não faz de ti fraca. Isso faz de ti forte. Mais forte do que a maioria das pessoas que conheço. Lágrimas brotaram nos seus olhos, mas ela as enxugou. Passei anos tentando não precisar de ninguém. Ela sussurrou. Passei anos pensando que ninguém jamais precisaria de mim novamente. Ele respondeu suavemente. Ficaram ali debaixo do poste de luz, num silêncio que não era constrangedor, mas honesto, cru, com o peso do passado e a dor de tudo o que não foi dito. E pela primeira vez, Ariana não sentiu que estava a cair. Sentiu-se segura. A mudança foi silenciosa, mas nítida, como uma porta que se fecha suavemente, mas trava com firmeza. Tudo começou depois de um brunch de domingo na propriedade da família de Mark. A mãe dele, Evelyn Hale, convidou-o e ao Liam para a habitual conversa de atualização. Mas quando Mark mencionou a Ariana e a ela, com uma voz que transmitia um calor que Evelyn não via há anos, a sua expressão ficou tensa. Estás a envolver-te demais, disse ela, com um tom cuidadosamente neutro, mas com um olhar severo. Mark, surpreendido, tomou um gole do seu café. O que isso significa? Você sabe exatamente o que significa, respondeu Evelyn, pousando a sua chávena de porcelana com um leve tilintar. Ela é uma mãe solteira, está a passar por dificuldades. E você também, Mark. Você é vulnerável a isso, ainda está a se recuperar. Ele recostou-se ligeiramente, com o maxilar tenso. Isso não tem nada a ver com recuperação. Tem a ver com quem ela é ou quem ela diz ser. Evelyn interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Tu não conheces o passado dela. Tu conheces a história dela, mas não a conheces. Ela não está a tentar usar-me, mãe. Não, ela perguntou, cruzando as mãos. Porque, visto de fora, parece exatamente isso. Uma CEO, uma jovem viúva e uma mulher sem nada a perder. Pode não ser calculado, Mark, mas é conveniente. Mark levantou-se sem dizer nada. Ele já tinha enfrentado investidores em salas de reuniões, mas a dor da descrença na voz da própria mãe doía mais do que qualquer traição corporativa. Em poucos dias, Ariana percebeu que algo estava errado.
No início, era apenas uma mudança no tom de voz das outras pessoas. Sussurros na creche da Ela. Estranhos a olhar por muito tempo. Um vizinho a mencionar o nome de Mark com um tom que a deixava com o coração na boca. Mas então, uma noite, a própria Evelyn apareceu no café onde Ariana trabalhava no turno da noite. Ela veio sozinha, vestida com uma elegância que não combinava com um bairro como aquele. Ariana piscou, surpresa, quando a viu, com uma toalha na mão. Senhora Hale, achei que era hora de conversarmos. Ariana levou-a até uma mesa vazia. A conversa foi curta. Evelyn não a insultou, não levantou a voz. O que ela fez foi muito pior. Falou com uma precisão educada que não deixava margem para discussão. Você é uma mulher forte, disse ela. E eu admiro isso. Mas o meu filho já passou por bastante. Ele perdeu alguém que amava. Ele tem um filho que só agora está a sorrir novamente. E não posso permitir que o seu mundo seja abalado por uma relação que, francamente, tem muitas incógnitas. A garganta de Ariana apertou-se. Não estou a tentar magoá-lo, disse ela baixinho. Evelyn deu um pequeno sorriso triste. Então faça o que é melhor. Afaste-se. Deixe-o seguir em frente em paz. Naquela noite, Ariana ficou acordada ao lado de ela, observando-a dormir. Ela pensou na maneira como Liam riu quando viu ela no parque. Pensou na mão de Mark em acariciando numa manhã fria. Pensou na maneira como ele a olhou, como se ela fosse alguém que merecia ser escolhida, não rejeitada. E então ela fez a coisa mais difícil. Afastou-se. Parou de responder às mensagens de Mark. Mudou o caminho para casa. Passou a trabalhar em turnos mais longos. E quando Liam ia para a creche, a professora de ela gentilmente o redirecionava antes que ele pudesse correr para ela. Liam chorou no primeiro dia em que percebeu que ela não estava lá. Ele perguntou a Mark, eu fiz algo errado? E Mark não soube como responder. Mark procurou por Ariana, mas ela nunca estava onde costumava estar. A porta do apartamento dela permanecia fechada, o telefone não era atendido. E mesmo sendo o CEO de uma grande empresa, um homem acostumado a resolver qualquer problema que surgisse, Mark Hale não conseguia resolver isso. Nem com lógica, nem com poder. Porque às vezes o amor não se rompe com barulho, mas com silêncio. Aconteceu numa manhã fria, daquelas em que o céu estava baixo e pálido, e o ar trazia o cheiro da primeira neve da estação. Evelyn Hale parou numa pequena padaria de esquina conhecida pelas suas tartes de maçã de inverno, algo que ela sempre comprava quando o tempo mudava. Ao sair com uma caixa quente na mão, ela quase esbarrou numa criança pequena agasalhada num casaco rosa, com um acabamento em pele sintética, arrastando um coelho de pelúcia pela calçada molhada. Cuidado, querida, disse Evelyn, segurando-a. A criança olhou para cima com olhos grandes e familiares. Olá, disse ela alegremente. Eu conheço-te. És a mãe do Sr. Mark. Evelyn congelou, sem fôlego. E tu deves ser a ela, disse ela suavemente, ajoelhando-se. Onde está a tua mãe? Ela está lá dentro, respondeu ela, apontando para a farmácia ao lado. Ela está a comprar remédios. A mamã tem 2 empregos para que possamos ter uma casa quente. Às vezes ela fica muito cansada. Evelyn pestanejou. 2 empregos? Ela acenou com a cabeça. Ela trabalha de manhã e à noite. Ela nunca dorme muito, mas diz que não faz mal porque eu sou a sua coisa favorita no mundo. Aquelas palavras tiveram um impacto maior do que Evelyn esperava. Ela olhou para a janela de vidro da farmácia, onde Ariana estava ao balcão. Mesmo através do brilho, ela parecia completamente exausta, os ombros caídos sob um casaco fino, o cabelo loiro preso às pressas. Então ela acrescentou, a mamã diz que o Sr. Mark é um homem bom, mas ela não quer incomodá-lo porque ele já está a ajudar muitas pessoas. O coração de Evelyn se apertou. Ela olhou para ela, depois para Ariana novamente, desta vez realmente a vendo. Ariana não tinha pedido ajuda. Não esperava piedade. Ela se afastou não para manipular, mas para proteger seu filho e Mark. Naquela tarde, Evelyn foi ao apartamento de Ariana. O corredor tinha um leve cheiro de carpete velho e produtos de limpeza. Quando a porta se abriu, Ariana piscou, chocada. Senhora Hale, ela perguntou baixinho. Vim pedir desculpas, disse Evelyn. Eu julguei-a mal. Ariana não se mexeu, a mão ainda na maçaneta. Eu pensava que estava a proteger o meu filho, continuou Evelyn. Mas tudo o que fiz foi proteger a minha própria ideia de como a vida dele deveria ser. E nesse processo afastei alguém
que tem feito tudo para sobreviver com dignidade. Os olhos de Ariana brilharam sem dizer nada. Ela deu um passo para o lado e deixou-a entrar. Mais tarde, naquela semana, a neve cobriu a cidade com um manto branco e suave. No Central Park, os bancos estavam cobertos de gelo e as árvores brilhavam com o gelo. Ariana e ela caminhavam lentamente por um caminho tranquilo. Ela girava com as suas botas, rindo enquanto apanhava flocos de neve com a língua, enquanto Ariana se sentava sozinha num banco frio, com os braços à volta de si mesma, não por causa do frio, mas por causa da ausência. Então, uma voz chamou o seu nome. Ariana. Ela se virou com o coração a bater forte. Mark estava a alguns passos de distância, com neve no cabelo, envolto num casaco comprido. Liam segurava a sua mão, animando-se ao ver ela. Ariana ficou parada, sem fôlego. Como você soube? A minha mãe me contou tudo, disse Mark. E eu tenho procurado todos os dias. Ela correu para Liam, e as suas risadas ecoavam enquanto começavam a moldar a neve num pequeno forte. Ariana encarou Mark, em conflito. Pensei que era isso que você queria, que eu fosse embora. Eu nunca quis que você fosse embora, ele respondeu. Só não sabia o quanto precisava de você até você ir embora. Ele deu um passo à frente com a voz baixa. Você tem carregado o peso do mundo sozinha. Deixa-me carregar parte dele, por favor. Ariana tentou responder, mas as lágrimas caíram silenciosamente. Ela não se afastou quando ele segurou as suas mãos. Atrás deles, as crianças brincavam na neve. E naquele silêncio, com a neve a cair, Ariana finalmente deixou-se encostar nele. Pela primeira vez, ela deixou-se descansar. Não porque fosse fraca, mas porque finalmente foi vista. E talvez fosse bom deixar alguém ficar. Sob o brilho suave das luzes de inverno e o silêncio gentil da neve a cair, o salão comunitário fervilhava com uma excitação silenciosa. Faixas com os dizeres "Empodere-a, apoie as mães solteiras" estendiam-se pelo palco, onde filas de cadeiras se enchiam rapidamente com participantes, jornalistas, funcionários e famílias locais. No centro de tudo estava Mark Hale, vestido com um fato cinza escuro que, de alguma forma, conseguia parecer elegante e descontraído. Ao lado dele, Liam mexia-se ligeiramente no seu pequeno blazer azul marinho, os olhos a vasculhar a multidão, até pousarem numa figura familiar que entrava no salão. Ariana Blake entrou, com os cabelos dourados levemente encaracolados, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante. Ela segurava a mão de ela com força, mas a menina rapidamente se soltou para correr em direção a Liam, gritando de alegria. Eles se encontraram no meio do corredor, rindo enquanto se abraçavam como irmãos há muito perdidos. Ariana parou, os olhos a percorrerem a sala, o coração a bater forte ao encontrar o olhar de Mark. Ele sorriu, não o sorriso de um CEO a dirigir-se a uma multidão, mas de um homem a ver alguém que mudou a sua vida. Ela caminhou lentamente até a frente, cada passo medido, não porque estivesse hesitante, mas porque não conseguia acreditar que estava a ser homenageada ali, num evento inspirado na sua luta. Quando chegaram ao palco, Mark pegou gentilmente na mão de Ariana e ajudou-a a subir as escadas. Os aplausos que se seguiram foram calorosos e genuínos. Ariana olhou para a multidão com o peito apertado pela emoção. Ela passou anos escondida nas sombras da sobrevivência. Agora estava sob os holofotes, não por ser perfeita, mas por ter resistido. Mark deu um passo à frente para falar, ajustando o microfone. A sua voz era firme, mas cheia de emoção. Esta noite, lançamos o Empower Her, um programa que visa fornecer apoio, formação e oportunidades para mães solteiras em toda a cidade. E tudo começou por causa de uma mulher que nunca desistiu, que carregou mais do que a sua parte, que me mostrou o que é a força silenciosa. Ele virou-se ligeiramente com os olhos fixos em Ariana. Alguns heróis são mães que lutam sozinhas todos os dias, disse ele, que se levantam sem aplausos, que mantêm as suas famílias unidas com amor e mãos cansadas. Ariana Blake, obrigado por me lembrar como é a verdadeira coragem. A sala explodiu em aplausos, mas Ariana mal percebeu. Os seus olhos brilhavam com lágrimas, não de tristeza, mas da libertação avassaladora de finalmente ser vista, ser valorizada, não como um fardo, mas como um exemplo. Mark ajoelhou-se virando-se para ela, que estava na beira do palco com um pequeno casaco branco, segurando a mão de Liam.
Ele olhou nos olhos dela e perguntou suavemente: Posso cuidar de vocês dois? Não apenas hoje, mas todos os dias. O rosto de ela se iluminou como se todas as estrelas tivessem se reunido por trás do seu sorriso. Sim, ela gritou. Papá Mark. A multidão riu e aplaudiu novamente, mas o momento pertencia apenas a eles. Ariana ajoelhou-se ao lado deles, com a mão cobrindo a boca. Então, sem dizer uma palavra, inclinou-se e beijou Mark na bochecha, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. O seu aceno foi pequeno, mas cheio de todos os sims não ditos que ela sempre carregou. Mark pegou ela nos braços, enquanto Ariana abraçava Liam. Os quatro ficaram juntos enquanto a primeira neve da noite começava a cair do lado de fora das janelas de vidro. Não eram mais duas famílias desestruturadas, mas uma só, imperfeita e linda. E naquela queda de neve silenciosa, com risadas ecoando e corações finalmente em paz, um novo começo foi escrito. Um começo que não nasceu mais do resgate ou do desespero, mas da escolha, do amor. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de clicar no botão de hype e subscrever as histórias comoventes da Soul Stirring Stories para mais contos emocionantes e inspiradores como este. Todas as semanas trazemos-lhe histórias que nos lembram do amor, das segundas oportunidades e da beleza das conexões inesperadas. Ajude-nos a fazer crescer esta comunidade curtindo, partilhando e deixando um comentário. Que parte o emocionou mais? Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes as pessoas mais silenciosas carregam a coragem mais alta. Até a próxima história.